tudoposso@redefamilia.com.br é nosso canal de comunicação para que você possa escrever, participar do nosso programa, enviar as suas perguntas, participar também da nossa sessão de beijos e abraços. Aliás, é o endereço para que você também possa fazer perguntas sobre o nosso assunto que vamos debater a partir de agora. Dor no peito, dor de cabeça, falta de ar, palpitações são sintomas comuns de serem associados a um simples mal-estar. Porém, o que muita gente não sabe é que esses indícios podem também estar relacionados a uma parada cardíaca. Se hoje você presenciasse uma pessoa nessas condições, saberia identificar que se trata de uma parada cardíaca? O cardiologista intervencionista e coordenador da campanha Coração Alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologistas, Dr. Marcelo Cantarelli, está com a gente e vai falar sobre este assunto que acomete muitas pessoas, aliás, cada vez mais pessoas. Dr. Marcelo, muito bom dia, seja bem-vindo. Para começo de conversa, o que é uma parada cardíaca? Como que eu posso descrever isso? A parada cardíaca é quando o coração para completamente de bater, ou seja, de fazer o bombeamento do sangue. O coração ele pode estar completamente parado, ou seja, sem ausência nenhuma de nenhum batimento, ou ele pode não bombear o sangue por ele estar tremendo por causa de uma arritmia, como uma fibrilação ventricular, por exemplo, ou em algum caso em que existe atividade elétrica, mas o músculo não contrai. Qualquer uma dessas três formas é a parada cardíaca, mais comumente chamada de parada cardiorrespiratória. Mas como que a gente pode saber, assim, ver, né, facilmente uma pessoa identificar como uma pessoa está tendo uma parada cardíaca? É importante a gente colocar que mais de 70% das vezes a causa da parada cardíaca é o infarto do miocárdio, uma doença coronariana. Então, é prescindido de alguns sintomas. E os sintomas do infarto, os mais importantes, a dor no peito, que é uma dor em aperto ou queimação no centro do peito, que pode correr para o braço esquerdo. Mas ela pode começar na boca do estômago, ela pode começar nas costas, tá certo? Sempre daquele caráter de aperto ou queimação. E muitas vezes acompanhado de outros sintomas, que é a falta de ar, é um cansaço, é um suor frio inexplicável, um formigamento, um mal-estar geral e náuseas e vômitos. Então, esses são os sintomas do infarto do miocárdio. E que pode variar um pouco, quer dizer, nas mulheres a dor não é tão importante, então às vezes a mulher não sente a dor, como nos diabéticos também não, e como também nos idosos. Então, idosos diabéticos e mulheres, os sintomas às vezes não são tão intensos. São mascarados? E aí, são mascarados. E aí é importante a gente prestar atenção e passar essa mensagem para o público. Por quê? Se você começou a sentir algum sintoma diferente, acima da região do umbigo, e acompanhado desses fatores, suor frio inexplicável, mal-estar, vá ao hospital, quer dizer, não espere esperar passar. Esse é o erro mais comum. Pesquisa, tanto nos Estados Unidos como uma pesquisa recente aqui da Escola Paulista de Medicina, mostra o seguinte, que os pacientes que chegaram com infarto do miocárdio em pronto-socorro, eles ficaram, em média, 2 horas em casa esperando melhorar. Por que é importante? Porque o sucesso do tratamento depende do tempo. Quanto mais rápido a gente desentupir a artéria, que está entupindo lá, e está bloqueando a passagem de sangue para o músculo cardíaco, que pode vir a provocar uma parada cardíaca como consequência do infarto, quanto mais rápido você desentupir, maior a chance de sobrevida. Tá? Para você ter uma ideia, se a gente desentupir dentro das 2 primeiras horas do início do sintoma, a chance da pessoa sobreviver é enorme, é 96%. Agora, se você espera 10 horas para fazer isso, a chance de sobrevida cai por volta de 50%. Então, isso é importante, atentar a esses sintomas. Agora, é lógico, no momento da parada cardíaca, a pessoa não vai estar sentindo nada, ela vai estar desfalecida, ou sentada, ou deitada. De outra pessoa perceber. Exatamente. Então, a pessoa que está caída, e aí você fala, puxa, como é que eu identifico se essa pessoa caída bebeu muito e está dormindo, tá certo, por exemplo, ou se ela está com o coração parado. Então, é importante, primeiro, chama a pessoa. Então, a pessoa deitada, mas a chamar mesmo. Então, eu chego para você está deitado. Pronto, ó, eu chego, aqui. Vamos lá. Oi, como é seu nome? Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Gritando, chamando. Não responde. Então, não resposta é o primeiro sinal. Não respondeu, perceba se há movimento respiratório. Não respira. Perceba se tem pulso. Você pode pegar o pulso aqui ou, o que é melhor, a artéria carótida aqui, ela é muito mais calibrosa, é mais fácil você sentir o pulso aqui.
não tem pulso, a pessoa não responde, não respira, não tem pulso, ela está em parada cardiorrespiratória. E aí é o momento de você agir e atender. E o que fazer? Levar para o hospital rápido ou tentar alguma coisa no corpo? Se a pessoa está em parada cardíaca, você tem que começar o atendimento, porque isso é importante. O coração ele precisa ser massageado. E por que a massagem? Porque você vai fazer o trabalho que o coração deixou de fazer, você vai bombear o sangue. Então é prestar os primeiros socorros imediatamente. Exatamente. Então, isso é importante porque você vai manter a circulação, você vai manter o organismo, vai manter a circulação cerebral. Então, você começa a massagem cardíaca. Essa massagem tem um ponto correto. Exatamente. Para não quebrar a costela, não piorar a situação, não causar um trauma. Nós temos um osso aqui no meio do peito, chamado externo, e é nele que a gente vai massagear. E que é aqui no meio? No não meio é do no peito, coração, não aqui é do lado. esquerdo? Esse é um erro muito comum que a gente acha que o coração é do lado esquerdo, só que do lado esquerdo nós temos costelas. Se você massagear aqui, você vai, com certeza, quebrar uma costela, principalmente se o indivíduo for idoso ou uma criança, por exemplo. Então, a massagem é no meio do peito, porque o coração ele está atrás do externo, com a ponta virada para a esquerda, mas a maioria do coração vai estar aqui. Você vai fazer uma compressão exatamente na altura do peito, dos mamilos, ou seja, no terço inferior do externo, a gente divide em 3 aqui, mas é no meio do peito. Você vai entrelaçar os dedos das mãos, colocando uma mão sobre a outra e apoiar a mão aqui. Como que você vai massagear? Em que situação? Como você vai comprimir o coração, você tem que ter uma superfície dura. Coloca o ideal, no chão, né? Joga no chão, coloca no chão, ajoelha e vai. Se o paciente estiver na cama, no sofá, eu tenho que locomovê-lo O ideal é, se você tiver uma ajuda para isso, tirar da cama, colocar no chão, ou se você tiver, isso em hospital tem, mas em casa é difícil, uma tábua, uma superfície dura que você possa colocar embaixo da pessoa, também serve. Para que a pessoa não faça aquele movimento, se você massagear no sofá, ela vai fazer esse movimento junto com o sofá e você não vai conseguir massagear nada, né? Colocando no chão, entrelaça, braços estendidos, por quê? Você não vai fazer assim, assim você teria que usar a tua força. Você vai usar o peso do teu corpo. Então você vai fazer esse movimento de pêndulo, o peso do teu corpo é que vai transmitir a força para a mão então e vai tem que massagear. usar o peso do corpo. Exatamente, é exatamente isso que você vai fazer, ó. Você vai fazer o peso do corpo. Por quê? Você usa muito menos força, você não se cansa e com essa alavanca você consegue massagear bem. E quantas vezes isso, doutor Marcelo, quanto tempo dura esses primeiros socorros? Você vai manter a massagem, só que ao mesmo tempo você tem que pedir ajuda. Ou seja, como que eu vou transportar ele ao hospital? O ideal e os melhores resultados é quando vem uma ambulância ou vem o SAMU buscá-lo. Por quê? Porque ele vai continuar recebendo um atendimento extremamente adequado durante o transporte, coisa que não vai acontecer em qualquer carro. Então, iniciar a massagem, e se vê na rua, por exemplo, alguém passando, pede para chamar. Olha, liga para o SAMU, liga para a emergência, polícia, bombeiro. Então, chamando a ajuda, 192, 193, vai vir alguém resgatar aquele paciente. Você mantém a massagem, isso é importante. Isso tem que ser contínuo para que você mantenha a vida. Em que ritmo? 80, 90 massagens por minuto. Uma coisa fácil e até engraçada, mas que ajuda, e é a base de uma campanha da Sociedade Americana de Cardiologia, uma música de balada, uma música na época da discoteca Stay Alive dos Bee Gees. Tem até um vídeo no YouTube que é produzido pela Sociedade Americana de Cardiologia, American Heart Association, utilizando aquele japonês, um ator do Cibernon Kazi, e atendendo uma parada cardíaca no ritmo do Stay Alive. Então é o ritmo da balada mesmo, né? E que você pensar bem no ritmo dessa música, se você contar, você vai fazer umas 90 massagens por minuto. Isso é importante. Outra coisa que o pessoal pergunta, doutor, e a boca a boca? Precisa? Porque essa é a principal causa de recusa de atendimento. Porque o cara fala, puxa, boca a boca eu não vou fazer, por N razões, né? Hoje em dia a gente sabe que a respiração artificial ela não é importante numa parada respiratória, principalmente causada por problema coronariano. Então o importante é você massagear. Na hora que você conseguiu a ajuda, então aí você pode, aí o profissional que chega, ele vai fazer a respiração.
O coração, ele pode, e esse atendimento, você pode ficar 10 minutos sem fazer a respiração artificial. Isso mudou, porque há 10 anos atrás era diferente. Você tinha que fazer para cada 30 massagens, duas respirações. Então, fazer a massagem imediatamente, quando eu perceber uma situação como essa, ao mesmo tempo, tentar chamar ajuda, chamar o SAMU, chamar uma ambulância. Agora, o que não fazer? Quais são os erros mais clássicos que as pessoas fazem ao tentar socorrer alguém? Olha, o principal é não fazer nada. Ver uma pessoa caída no chão, falar, vou chamar ajuda, mas... Se apavorar e sair correndo. Se apavorar, sair correndo, ou forma aquele grupo em volta. Não mexe porque não pode mexer. Tudo bem, uma vítima de trauma, de acidente, olha, você não pode manipular de qualquer jeito, você pode piorar o trauma, uma fratura de vértebra, por exemplo. No caso da parada cardíaca, mas você tem que chegar próximo a essa pessoa e saber se ela está em parada ou não. Se não estiver em parada, é uma coisa, você aguarda o resgate chegar. Estando em parada, alguém tem que tomar a frente e fazer alguma coisa. Por quê? Porque ficar parado completamente o coração, para você ter uma ideia, o que acontece? A cada minuto da parada cardíaca, diminui em 10% a chance da pessoa sobreviver. Ou seja, em 10 minutos... Se você quer 10 minutos sem fazer nada, a pessoa está morta. 10% a menos de chance de vida. Isso. Agora, doutor Marcelo, quando eu anunciei, o senhor faz parte da Sociedade Brasileira de Cardiologia e eu falei de uma campanha chamada Coração Alerta. Talvez há 10 anos nós não tínhamos essa campanha, há 20 anos não tínhamos essa campanha. Qual que é a preocupação hoje de vocês, cardiologistas, para esse assunto? A campanha Coração Alerta ela foi lançada exatamente há 2 anos atrás. É uma realização da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. E o objetivo é reduzir as mortes por infarto no nosso país, através da informação. Exatamente informando as pessoas os sintomas do infarto, o que fazer, como buscar ajuda e como principalmente prevenir, a gente vai estar reduzindo as mortes por infarto, por quê? Porque não adianta ter hospital equipado, médico preparado, se a pessoa não sabe o momento correto de buscar ajuda em determinadas situações, principalmente durante o acontecimento de um infarto agudo do miocárdio. E tem aumentado a incidência de infartos? A doença cardiovascular tem aumentado principalmente nos pacientes, nos países em desenvolvimento. E principalmente entre jovens e mulheres. Então, a população que tem que começar a olhar com carinho, apesar de que os idosos são os que mais sofrem infarto, porque a própria idade já é um fator de risco. Mas jovens e mulheres... E por que você acha que isso está acontecendo com jovens e mulheres? Principalmente mudanças de hábito de vida. Então, hoje não é como há 40 anos atrás. Então, hoje o estresse, a má alimentação e a vida sedentária está muito presente desde a infância entre os jovens e entre as mulheres, além do hábito do tabagismo, principalmente entre as mulheres. Certo, doutor, muito obrigada. Eu acho que a gente aprendeu o básico. Aprendemos o básico necessário. Informação é fundamental para a gente tentar salvar alguém, fazer a nossa parte. Não se apavorar, acho que é a grande dica, não é, doutor? Essa é a grande dica, eu acho que é a melhor. Todo mundo pensar o seguinte, que eu posso ajudar. E, obviamente, a gente agradece o espaço porque a gente tem que informar a melhor maneira que as pessoas podem ajudar da maneira correta. Bom, obrigada, doutor. Volte sempre para a gente falar de outras coisas até. E agora eu vou chamar para o próximo bloco um minhocão que a Ioiô vai fazer. A gente vai fazer o passo a passo para você. Tá uma delícia. Daqui a pouco a gente volta.